Bom, pessoal, então vamos lá, vamos iniciar mais uma aula aí, nossa segunda da UC de controle dimensional aplicado à automotiva, né? Hoje eu vou falar mais específico aí de alguns instrumentos de medição, né? Características construtivas, como fazer uma medição, né? E mais detalhes aí sobre mais específico desses instrumentos. A gente iniciar aí, pessoal, passar um vídeo aí da indústria, a gente inicia logo em seguida. E olha que legal, eles tiraram uma amostra aqui, isso aqui já é gasolina purinha, purinha. A que vai no nosso carro ainda tem o etanol anidro e o corante, que deixa a gasolina um pouco mais escura. Mas tem uma coisa mais importante ainda para ser feita. Antes de ser vendido, o combustível precisa passar por uma série de testes, atender várias normas para garantir a qualidade e o desempenho. Alguns desses testes são químicos. Aqui, por exemplo, uma amostra de combustível é borrifada em uma chama e eles conseguem saber a composição dela pela cor da luz que é emitida, que é analisada por computador. Mas também existem testes mais práticos, como os ensaios em motores, em que uma amostra é usada para abastecer um motor de testes e o desempenho desse motor é comparado com testes padrão. Esse teste é muito importante para avaliar a octanagem da gasolina, que é uma medida da qualidade do combustível que diz pra gente o quanto ele consegue resistir a explosões indesejadas. O que acontece é que quando o motor está funcionando, existe um momento exato em que a gasolina tem que ser queimada, tem que entrar em combustão. E é exatamente o momento em que a vela solta aquela faísca. Mas se a gasolina estiver fora dos padrões da octanagem, ela pode entrar em combustão antes da hora por causa da compressão dos pistões. E aí vai acontecer aquela famosa batida de pino que você deve estar escutando aqui. E é por isso que a gente não poderia usar aquela nafta que saiu da primeira destilação como combustível, porque ela teria uma octanagem bem menor do que a gasolina. E isso tudo também faz bastante diferença entre os tipos de gasolina que são produzidos aqui. A refinaria Presidente Bernardes é a única do Brasil que produz a gasolina Podium da Petrobras e produz também gasolina de aviação, que tem essa cor diferente aqui. Vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar aí de novo. E a gente vai falar então aí, né, sobre o micrômetro, né? E na próxima a gente fala sobre o paquímetro. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, o micrômetro, até em comparação com o próprio paquímetro, que vocês até utilizam mais do que ele, a questão do micrômetro é a sua precisão, né? Então, se no projeto ou onde vocês trabalham a necessidade da precisão muito grande, né? Então, a precisão ali na casa de centésimos, milésimos de milímetro, o micrômetro ele é o mais indicado, né? Bom, enquanto a precisão máxima, por exemplo, de um paquímetro ele vai se limitar então a 2 centésimos de milímetro, né? Então, um micrômetro ele pode ser de 1 centésimo ou até de 1 milésimo de milímetro, ou seja, extremamente preciso. Então, ele vai basear, né, o seu princípio de funcionamento e vai basear no princípio do deslocamento gradual de um parafuso, né, no sentido longitudinal, quando ele gira em uma porta. Então, à medida que eu vou girando, ele vai deslocando, né, e ali ele vai me dando as medidas, né. Bom, do ponto de vista construtivo, pessoal, o meu micrômetro, ele é fabricado em um aço especial ou fundido, ele é tratado termicamente para eliminar as tensões internas, né, para não ter nenhum tipo de tensão ali, e sua função é obter medidas lineares, ou seja, ele não pode ser nada reativo. E até a questão da mão ali, ó, vocês vão ver que no micrômetro tem um lugar correto para você colocar as mãos, porque a precisão dele é tão grande que o calor da mão, se você colocar ali em cima onde vai ser medido, vai gerar um erro de medida. Então, por isso que ele tem tipo, uma espécie de uma alça em volta ali, onde você pode colocar a mão, você pode colocar a mão ali para poder fazer a medição. E até no momento que for também manipular ali a questão da medida, o ideal também é utilizar uma luva, né? Uma luva ali de isolante, para também o calor da mão não interferir aí nessa medida, devido ao tamanho da sua precisão aí, né? E a função do micrômetro, né, assim como o próprio Paquim, também é obter as medidas lineares, né? Aí, ó, como eu falei aí, né?
As faces, então, servem para essas faces aqui, né? Elas servem para entrar em contato com a peça que vai ser medida e elas devem ser limpas, né? Então, fazer a limpeza e a limpeza com os produtos corretos conforme o fabricante especifica, certo? E aqui não tem uma face que é fixa e essa aqui é móvel. Então, você encosta ali e vai aqui girando a catraca até fazer o encosto aqui, né? Tem o fuso, né, que é essa parte móvel, a bainha, que é onde vai fazer a leitura das medidas, o tambor, a catraca, onde eu fixo ali, né, onde eu faço uma medida mais refinada, o tambor é aquela medida mais grosseira, a catraca eu vou dando uma girada e ele dá uns estralos, né, então quando ele dá 3 estralos, não preciso mais girar ali nem o tambor, né, então eu tenho a medida, e até por questão de segurança, como ele é um instrumento mais sensível, se você extrapolar esses estralos, ele pode vir a danificar aqui, ou empenar, ou depois gerar uma medida, fazer alguma coisa de alterar no parafuso. Aí você descalibra, por exemplo, o seu micrômetro. Essa alça aqui é a que eu falei, né, que você pode colocar a mão, né, devido não nunca colocar a mão diretamente aqui, ó, nessas faces. Né, e aqui é a bainha. E a norma, né, a norma NBR 3611 de 97, ela vai especificar então essas características dimensionais, né, funcionais e qualitativas dos micrômetros para as medições externas, né? Então aqui, pessoal, a gente tem micrômetros de diversos tamanhos, né, diversas capacidades de medida. Então, ele vai de 0 a 25 milímetros, a medição é realizada diretamente no tambor graduado na escala fixa. Então, pode ter de 0 a 25, de 0 a 50, de 0 a 100, de 0 a 300, né, o de 150 a 300. Então, ele vai ter vários tamanhos aí, né, variados aí no mercado. Esse é o analógico, né? O digital, né, pessoal? Ele, ao invés de ser a leitura aqui no tambor, já vai ter aqui o mostrador aqui, vai ter o meu mostrador aqui digital, onde eu simplesmente faço a medição, trava aqui, ele já me dá a medida direta. E então isso aqui dá medidas mais precisas e livre de erros, né? Bom, então, como eu falei, né, a gente tem micrômetros de outras graduações de medição, então tem de 25 a 50, tem de 50 a 75 milímetros, 75 a 100 milímetros, né? E a maioria desses casos, o tamanho vai variar de 25 e 25, né? Atingindo medidas que chegam, então, até 2.000 milímetros. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, medir o mancal aqui, né, de um virabrequim, né? É, Então, como se utiliza, né, pessoal? Gente, como eu falei, você gira a catraca, né? Você vai girando a catraca até encostar, até a face do encosto do móvel tocar aqui o objeto, e vai se ouvir, então, 3 cliques, né? No terceiro, você aciona a trava, que é essa aqui de cima, né? Essa travinha aqui, ó. Acionou a trava, você já faz a leitura da medição. Você pode retirar a peça ali, retirar o instrumento, fazer a leitura, né? Bom, então, como eu faço a leitura é, no meu micrômetro aqui, né? Então, por exemplo, para realizar a leitura de um micrômetro centesimal, né, que ele vai ler até centésimo de milímetro, eu tenho que seguir essa ordem. Primeiro, eu faço a leitura nos milímetros inteiros na escala da bainha. Então, essa parte de cima aqui, ó, é o milímetro inteiro. Abaixo dele eu tenho os meio milímetro. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho 17 mais 0,5. E esse aqui, ó, do tambor, eu tenho então os centésimos de milímetro. Então, nesse caso aqui, ó, é 0,30, 0,31, 0,32. O coincide aqui, ele fica um pouquinho abaixo. Você faz a leitura que está abaixo. No caso aqui é 0,32. Então, eu somo 17 mais 0,5 mais 0,32, né? Então, é a escala dos milímetros inteiros, dos meios milímetros e do centesimal. Então, essa minha peça ela vai ter uma leitura total de 17,82 milímetros. Então, aqui você vê, eu tenho três passos para medir. Ao passo que lá no paquinho eu tenho só duas, né? Eu tenho ali da escala fixa e da escala móvel. Esse aqui eu tenho três. Se for então de milesimal, né? 3 casas, eu vou ter uma terceira casa que eu vou ler em cima também.
Então, como falei, além desse centesimal, a gente tem o milesimal, que ele vai realizar a leitura, então, de forma semelhante ao centesimal. Então, agora ele vai ter mais um passo no processo de leitura do meu resultado, que é a terceira casa após a vírgula, né? Então, agora eu vou ter do mesmo jeito, vou ter então a escala inteira, né? O dos meio milímetro, dos centésimos de milímetro e dos milésimos aqui no nônio, né? Então, aqui, ó, primeiro eu vejo, parou aqui, né? Então, parou em 20 do inteiro, mais meio milímetro, mais 0,11 do centesimal, e eu tenho que ver aonde coincidiu os traços aqui no nônio. Nesse caso, coincidiu aqui no 0,8, no caso é 0,008, né? Então, eu somo 20 com mais 0,5, com mais 0,11, com mais 0,008. Então, eu tenho aqui, ó, 20,618 milímetros. Você viu? Então, a precisão bem maior, né? Então, tem uma terceira casa decimal que eu também considero esse micrômetro com escala milesimal. Ok, pessoal, só vou mostrar aqui para vocês, então. Hoje é bem rapidinho aí. Mostrar aqui o J. Stefanelli. Stefan- Também aqui tem um micrômetro, né? Tem um micrômetro virtual. Normalmente vocês devem ter aí também, ó. Que é um exemplo, né? Nossa. Então, aqui é o mais, vamos dizer assim, grosseiro e aqui é o mais refinado, né? Então, aqui não vai ter tanta essa sensibilidade, mas quando vocês manipularem um mesmo fisicamente, aqui vocês fazem um ajuste um pouco mais rápido e aqui é um chamado ajuste fino. Então, ele gira um pouquinho mais devagar. Então, para você não encostar, por exemplo, essa face aqui móvel de forma abrupta na peça. Pode fazer de forma um pouco mais devagar. Aí no momento que encosta na peça, ela vai gerar 3 cliques, né? Clique, clique. Na terceira, aí você, pronto, fixa aqui, ó. Aí gera a medida. Então esse aqui lê até 25 milímetros. Ó. Deixa eu ver aqui se... Tá vendo? Ele lê até 25 milímetros. Aqui é de 0 a 25. Então, ok, pessoal? Por hoje aí é só. Alguém tem alguma dúvida aí, um questionamento? Tudo certo, pessoal? Bom, então é isso aí, turma. Vou finalizar a aula aqui por hoje. Caso tiver alguma dúvida ou um questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a vocês, então, aí um bom dia. Ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima.